Pronto, já tá gravando. Então, olhem só, gente, o refluxo, então, é um processo que, na grande maioria das vezes, ele é benigno, tá? Ocorre em até 60% dos recém-nascidos, então, isso é um valor considerado muito alto. Nesse processo, o bebê, ele tende a apresentar algumas regurgitações após as mamadas, que é sem irritabilidade, né, ou sem distensão abdominal ou perda de peso, tá? O número e esse volume dessas regurgitações, eles podem piorar, geralmente até o quarto mês, e melhora depois de 1 ano de idade, tá? O refluxo, portanto, gente, é a movimentação do conteúdo gástrico para o esôfago. Pessoal, vocês já tiveram essa aula de anatomia, que é sobre sistema digestório, sobre as válvulas que a gente tem lá dentro do estômago? Vocês já aprenderam mais ou menos sobre esse conteúdo? Ou não? Não, Não, ainda não. não, ainda A não. gente está no sistema muscular básico, na anatomia. Sistema muscular ainda? Ainda Não tá não. A Cardio, gente tá passou do sistema na cardiovascular. muscular na cardiovascular, né? Tá. Bom, ok. Vou tentar explicar então de alguma outra forma aqui para vocês, tá? Bom, lá dentro do estômago, pessoal, a gente tem uma série de válvulas, tá? Que elas impedem esse refluxo. Tanto que, por exemplo, na boca do estômago a gente tem um tipo dessa válvula. E ela é tão potente que, teoricamente, a gente conseguiria comer de cabeça para baixo sem o conteúdo voltar. Mas eu não recomendo que vocês façam esse teste em casa, obviamente, né? E no bebezinho, ainda não está muito bem desenvolvido, então, esse sistema. Então, por isso que é muito comum o refluxo, tá? Que é essa movimentação desse conteúdo de volta, então, para a boca, tá? Acontece em quase que todos os recém-nascidos e ela manifesta-se geralmente depois, né, de mamar. Tanto que é muito comum depois de falar, eu vou colocar o bebezinho lá para rotar. E, durante isso, voltar, às vezes, um conteúdo. Gente, quem nunca presenciou um bebezinho vomitando depois de mamar, né? Vomitar o leite. Então, isso é muito comum, tá? Essa incidência, ela geralmente aumenta entre os 2 e 6 meses de vida do bebê. Por quê? Porque a gente tem um aumento do volume de líquidos em cada amamentação. Ele começa a mamar mais. E depois começa a diminuir a partir, sei lá, do 7º mês, assim, mais ou menos, tá? Esse refluxo, né, ele se resolve em cerca de 85% dos bebês. Então, se resolve sozinho, tá? Aos 12 meses. E tem cerca de 95% dos casos se resolve sozinho com 18 meses, né? Então, com 1 ano e meio aí de vida do bebezinho. Só que nós temos uma doença, que é a doença do refluxo gastroesofágico, que causa complicações e é isso que não é comum, gente. Então, percebam. O refluxo até o 1º aninho é muito comum. Agora, a partir disso, já não é um bom sinal, tá? No início, todos os bebês vão regurgitar, mas logo depois essa situação tem que se resolver sozinha. Se não for resolvida, é porque algo está errado com esse bebê, tá? Bom, então por que o refluxo é comum, gente, em bebês recém-nascidos? Primeira coisa que eu já falei para vocês é porque o estômago e o sistema, então, gastrointestinal não está bem desenvolvido, né? E esse mecanismo de devolver o alimento para o esôfago do estômago está em desenvolvimento só no 1º ano de vida, então não está pronto ainda, né? Falei para vocês que lá no estômago a gente tem válvulas, né? Uma na boquinha do estômago e outra no finalzinho do estômago, quando chega do estômago para o intestino. São 2 válvulas que impedem esse refluxo, tá? E olhem só, essa válvula que faz passagem da comida de um órgão para o outro, por exemplo, do esôfago, né? Eu tô aqui falando tanto do esôfago e vocês nem devem saber o que é esôfago, gente, desculpa, tá? O esôfago é o tubo que é um tubo muscular oco que serve para a passagem do alimento da boca para chegar no estômago. Então ele comunica a boca com o estômago, ok?
e é lá na porçãozinha final que fica lá conectado o estômago. É tão difícil dar aula sem escrever na lousa, né? Mas a gente vai superando isso. Bom, então essa válvula, pessoal, ela fica mais tempo relaxada, né? Ela não tá contraída, né? Ela não tá funcionante. E é por isso que o retorno, né, do conteúdo do estômago para a boca, ele volta, porque não tá funcionando direito. E é lógico, gente, que a alimentação, tá até em vermelho isso, alimentação e posição também influenciam o jeito que o bebezinho vai ficar, né? Qual que vai ser, às vezes, a posição da mamada, né? O jeito de segurar, isso também influencia. O bebê, ele toma muito líquido e ele fica a maior parte do tempo deitado, gente. É lógico que isso vai facilitar também para o conteúdo voltar. Ele só mama, ele só usa o peito, ele só usa o leite artificial e só fica deitado. Ele mama e dorme. Então, obviamente que o conteúdo tende a voltar com mais facilidade, diferente de um alimento sólido, né? E conforme, então, essa criança vai se desenvolvendo e ela ingere alimentos mais sólidos, por isso que isso tende a diminuir, tá? Então, olhem só aqui a causa, né? Aqui tem a fotinha para mostrar para vocês. Aqui, esse esfíncter, pessoal, aqui que está na foto, esfíncter esofágico. É isso que é a válvula, tá? E ela não consegue impedir o refluxo do conteúdo que está aqui. Então, ela fica constantemente aberta, ela não está funcionante, por isso que o conteúdo volta. Fora que a gente tem também uma pressão aqui dessa válvula, tá? Que ela diminui de maneira espontânea, ela se relaxa. E é por isso, né, que esse conteúdo volta. Podemos ter também outras causas, tá, gente? Por exemplo, uma alergia alimentar, o bebezinho que tem alergia do leite, da proteína do leite, né? Ou então tem um tipo de doença que se chama gastroparesia, que é um atraso para esvaziar esse estômago. E então o alimento que tá lá dentro, o leite, ele fica por um período muito longo. E aí, com isso, predispõe voltar, ter refluxo. Tá? Mas qual que é a grande questão de tudo isso, professora? Por que você está falando tanto desse refluxo? Porque isso, gente, pode causar certas complicações. Olhem só. Elas são principalmente devido à irritação do ácido estomacal. Vocês já ouviram falar que dentro do estômago a gente produz um ácido, que é o ácido clorídrico? Vocês já ouviram falar disso? Vocês sabem disso? Sim. Ou não? Sabem? Sim. Então, lá dentro, a gente tem a produção desse ácido que, conforme a gente se alimenta, ele é liberado para poder ajudar a digerir as coisas que a gente está se alimentando e também como uma forma de proteção, porque ele mata as bactérias que tem lá dentro do que a gente come, né? Então, olhem só, o alimento que fica muito tempo lá dentro vai ficar sob a ação desse ácido. E aí, com isso, pode causar uma inflamação dessa mucosa do estômago, né? Fora a questão do déficit calórico, porque volta alimento, então o bebê vai perder peso, né? Não tá ficando aquele alimento lá. O ácido, então, pode provocar irritação no esôfago, na laringe, gente, e esse ácido é ácido mesmo, tá? Ele pode, inclusive, até corroer metal, moeda, pra vocês terem noção. Então, imaginem que isso pode provocar as famosas úlceras gástricas, tá? Por conta da exposição excessiva desse ácido. A irritação no estômago, ela pode diminuir a ingestão dos alimentos, à medida que esses recém-nascidos, eles aprendem a evitar o refluxo, se eles ingerem menos alimento. Então, o bebê, ele já tem até esse mecanismo de proteção. Mama menos porque vai vomitar menos. Então, olha só. Isso pode provocar uma esofagite, que é uma irritação do esôfago, tá? E das vias respiratórias, podendo causar até pneumonia, gente. Porque pensem comigo. Não dá para vocês pensarem comigo, porque eu tô sem lousa, mas deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Peraí, deixa eu pôr aqui no Google a imagem. Respiratório. Sistema respiratório, vocês já aprenderam? Não.
Já, gente? Não. Não? Mas não aprendeu nada, professora. Ai, gente, não fala isso, não, que eu entro em desespero. É Tá verdade. difícil, tá difícil. É verdade. Vocês estão vendo a minha imagem, gente? Agora Ah. tá. Então, olhem aqui para esse sistema, olhem aqui para a boca, né? Descendo mais um pouquinho, a gente tem a faringe, que é um local que comunica tanto com o sistema respiratório quanto o digestório. Sabe esse rabinho que tem aqui? Parece um rabinho aqui perto da faringe? Isso, teoricamente, seria aqui o começo da traqueia, porque o desenho não está mostrando. Então, a gente tem dois canais diferentes. Um, a gente tem a traqueia e o outro tubo, que é o esôfago. Os dois ficam coladinhos um do lado do outro, gente. E então, se o conteúdo volta, pensa que volta leite, aqui volta alimento, aqui a gente também tem uma válvula que impede a gente engasgar, tá? Ó, essa foto aqui dá para ver melhor. Ó, aqui, por exemplo, tá vendo que se chama epiglote, onde está escrito epiglote. Essa epiglote é uma válvula que na hora que a gente come, deglute, ela fecha e manda o alimento aqui para o esôfago, para esse outro aqui marronzinho clarinho. E quando a gente respira, o ar entra para a traqueia, não entra pelo esôfago. Então, são dois buracos que comunicam entre si, mas que têm funções diferentes. Então, se volta muito leite para cá, às vezes essa válvula, gente, ela não fecha, e aí pode ir leite para a traqueia. E aí que a gente tem o problema, pessoal, porque não pode ir leite e alimento para a traqueia só pode ir ar. No nosso pulmão só tem ar, não tem líquido no nosso pulmão. E é isso que causa a famosa pneumonia. Isso se chama pneumonia broncoaspirativa, aspirativa, que é muito comum em idosos e bebês, tá? Deu para entender, mais ou menos? Ou não? Pode ocorrer também a questão na parte respiratória, tipo otite crônica, esse tipo de coisa também. Não, porque não pode voltar para o ouvido. Pô, não, é menos comum, tá? O que mais vai acontecer vai ser o retorno para via aérea, ok? Ok. Dúvida, gente? Deixa eu apresentar de novo, né? Bom, quais são os sinais e sintomas que o bebê pode ter complicações, então, sérias desse regurgitamento, gente, desse refluxo? Primeiro deles é quando essa regurgitação está frequente, então está regurgitando muito. Quando o bebê fica muito irritado, quando ele se recusa à alimentação, quando tem quadros respiratórios como tosse, sibilo. O que é sibilo, gente? Parece que tem um som que você escuta do lado quando o bebê está respirando, parece que é um chiado, dá para você escutar, né? E isso pode significar pneumonia, tá? Quando esses bebês, né, ou lactentes, olhem só, não ganham peso, porque tá vomitando, tá voltando. Quando tem uma diarreia persistente, ou quando distende, quando a barriguinha fica inflada, né? Isso é distensão abdominal. Quando ele tem febre, ou quando tem alterações neurológicas, né? Abaulamento de fontanelas. Vocês sabem o que são fontanelas? Não. Então, agora é um termo para vocês aprenderem. Vocês começaram... As narinas? O que, Suzimar? É as narinas? Não. Fontanelas, gente, são as moleiras do bebê. Que vocês não vão chamar de moleiras, tá? Então, comigo, os meus alunos já sabem que eu gosto que vocês aprendem os termos técnicos. Agora, vocês nunca mais vão falar moleira. Vocês vão falar fontanelas, tá? As fontanelas são as moleiras do bebê. E elas indicam se o bebê está hidratado ou não, tá? Então, dependendo se o bebê não está ganhando peso, gente, isso pode ser um sinal de refluxo, né? Do ponto de vista negativo. Ele pode até ter convulsão por conta disso, tá?
Como que a gente faz esse diagnóstico, gente? Primeiro, pela avaliação clínica, é lógico que é o médico que vai fazer isso, tá? Então, a gente faz toda uma avaliação para a gente ver como é que tá o bebê. A gente dá uma olhada, né? Faz exames específicos, né? Do estômago, uma endoscopia que faz para a gente poder verificar isso, né? Ai, professora, mas tem como fazer endoscopia no bebê? Ai, é tão invasivo. Alguém aqui já fez endoscopia, gente? Porque toma anestesia, né? Você tem que dormir. Eu já fiz, é horrível. E não é muito agradável, né? Não, é horrível. Mas, dependendo, se for mesmo para confirmar, para constatar, é necessário fazer, tá? E aí, que mais? Aí, vamos supor que a gente fez, né, descobriu e agora precisamos instituir o tratamento. Como que vamos tratar, né? Primeiro de tudo, a gente precisa modificar a alimentação, né? Algumas vezes, terapia supressora de ácidos, então, às vezes, algum medicamento, gente, que diminui a ação do nosso suco gástrico. Tem casos que são cirúrgicos, por exemplo, né? Para bebês com refluxo, né, o único tratamento necessário é tranquilizar esses responsáveis, que, se for leve, né, gente, isso vai ser superado, né? Vocês já viram que isso tende a passar. E esses lactentes com a doença do refluxo, aí sim eles exigem tratamento, tá? Aí a gente tem, né, modificação da alimentação. Ai, professora, mas como que a gente vai mudar a alimentação? Se ele for bebê, ele não usa só leite? Sim, gente. Mas lembra que a gente só vai suspeitar que é algo, que é um refluxo mais grave, se ele passar de 1 ano, se ele passar mais tempo e continuar? Então, nesse período, ele não vai estar só no leite, ele vai estar comendo alimentos sólidos. E é aí que a gente vai ver, não, alguma coisa está de errado, né? Então, é por isso, modificação da alimentação. Que tipos de alimentos será que ajudariam? O que vocês acham? Um suco de laranja, por exemplo. Suco de laranja, será? É. Ah, Pode ajudar, acho que pode mais atrapalhar do que ajudar, porque a laranja é ácida e isso vai ácida, fazer irritar, às vezes, ainda mais a mucosa. é verdade. Nesse Pode piorar. preferir alimentos mais pastosos do que líquidos, porque vocês viram que o líquido tende a voltar mais fácil do que o sólido, né? Então, um purezinho, né, que às vezes aquilo consegue prender mais no estômago e ser mais difícil de voltar. Então, tem que ser esses tipos de alimentos, alimentos sólidos. Refeições menos volumosas, né? Então, não tem que comer de estourar o estômago, tem que ser menos, só que em mais quantidade, em mais frequência. Algumas vezes, fórmula hipoalergênica para evitar as alergias que às vezes aquele bebê está tendo, tá? Fornecer alimentações menores e mais frequentes ajuda a manter uma pressão mais baixa no estômago e minimiza as quantidades do refluxo. Certeza que vocês já passaram com isso, gente, porque eu, pelo menos, já passei várias vezes com isso. Vocês estavam morrendo de fome, ou sei lá, vocês foram num restaurante, e aí vocês comeram tanto, mas tanto, que vocês acharam que ia vomitar de tanto que vocês comeram. Eu, pelo menos, sempre faço esse tipo de coisa, gente. É o mesmo princípio, gente. Você encheu demais seu estômago, tá lá com uma pressão altíssima. E isso com certeza vai fazer voltar. Você pensa que você é adulto, você tá quase voltando o conteúdo. Agora, imagine uma criança que não tem isso desenvolvido. É muito mais frequente. Bom, posicionamento. Como que a gente faz, então, esse posicionamento? Gente, olhem só. Após a alimentação, os lactentes, eles têm que ser posicionados, mantidos em posição vertical por 20 a 30 minutos. Isso significa que depois da mamada, tem que ficar lá sentadinho com o bebê, porque se imediatamente depois de mamar, deitar, vai voltar o conteúdo.
Então, mas peraí, ai, eu tenho que ver também isso, porque se for aquela mãe que trabalha, que não tem tempo de nada, se for a mãe adolescente, que a gente vai falar de gravidez na adolescência, né? E se for aquela mãe adolescente que, gente, não quer saber de nada, ela só quer ir pro bailão. Enfim, a gente precisa orientar essa mãe com relação a isso, né? Para dormir, o decúbito lateral esquerdo e a elevação da cabeceira do berço não são mais recomendados por questão de segurança, tá? Do bebê. Independentemente do refluxo, a única posição para dormir recomendada é em decúbito dorsal. Vocês já aprenderam, gente, sobre decúbitos? Sobre tipos diferentes de posição, por exemplo? Sim. Já? Sim. Perfeito. Então, o decúbito dorsal vai ficar lá deitadinho com a barriguinha para cima, tá? Porque isso reduz o risco de morte súbita infantil. Certeza que vocês já ouviram falar de alguns vídeos, sei lá, que não pode deixar a mantinha perto do bebê, porque às vezes ele mexe e se auto-sufoca, né? E isso é das causas aí de mortes infantis súbitas, tá? Bom, temos também tratamentos medicamentosos, tá? Com medicações específicas, que elas podem ser usadas nesses lactentes que não respondem às mudanças da alimentação e do posicionamento. Então, tentou mudar de posição, tentou mudar a alimentação e nada resolve. Aí sim que a gente vai partir para essa parte da medicação, tá? Temos diversos tipos. Esses aqui são os nomes, tá, gente, da classe dos medicamentos. Eu imagino que vocês provavelmente não devem ter tido ainda farmacologia, né? Bom, são uma classe aí de medicamentos. Temos também a opção cirúrgica, tá? Por exemplo, recém-nascidos, então, que eles têm essas complicações graves do refluxo, né? Ou refluxo fatal, que não respondem a esse tratamento, eles vão para a cirurgia, tá? O principal tipo, gente, é o antirrefluxo, tá? É um procedimento que a parte de cima do estômago, ela meio que é enrolada em torno do esôfago, faz um nozinho em cima aqui do esôfago, para ajudar a estreitar essa válvula, esse esfíncter, tá? Então, é como se fosse um nó, gente, para ajudar a ficar mais grosso e a comida ter mais dificuldade para voltar. Elaine, você levantou a mãozinha? Quer falar alguma coisa? Não? Que mais, gente? Que mais? Ela pode ser muito eficaz para redução do refluxo, tá? Mas pode causar dor quando os lactentes vomitam, tá? E se tiver muito apertado, eles podem ter até disfagia. O que é disfagia? Isso é uma terminologia, tá, gente? Que quer dizer dificuldade de engolir. Então, vocês podem até anotar esse termo, disfagia. Isso quer dizer dificuldade para engolir. Vários pacientes de vocês, quando vocês forem para o estágio, vão ter isso, principalmente idosos, tá? Bom, o que mais? Se ocorrer, então, essa disfagia, esse nozinho, ele pode ser dilatado por via endoscópia, tá? E ainda pode ser corrigida cirurgicamente, né? Enfim. Aqui é o tipo de cirurgia, ó, enrola aqui em volta para ficar mais grosso, como se fosse um nó, tá? Porque aí isso vai deixar mais grosso e evitar de voltar esse alimento que tá lá dentro, ok? Bom, gente, agora vamos fazer então um resuminho do que a gente conversou. A maioria dos casos, então, de refluxo, né, não causa outros sintomas ou complicações e tende a resolver entre 1 a 1 ano e meio de idade, ok? A doença do refluxo, que é uma síndrome, ela vai ser diagnosticada quando provocar complicações, como, por exemplo, gente, tosse, ou sinais, né, barulhos anormais do pulmão, ou então quando a criança ter problema no crescimento e no desenvolvimento. A turma da manhã que eu dou aula sobre saúde da criança, eu abordei muito sobre esse tema com eles, não sei se a Suzimar vai lembrar.
Mas, assim, a parte do crescimento e do desenvolvimento é fundamental, gente, principalmente numa criança entre 1 a 2 anos, que ela está crescendo e ela está desenvolvendo muito rápido. Então, qualquer tipo de doença, por exemplo, essa pode atrapalhar todo o processo, tá? Que mais que a gente tem aqui? Fazer uma tentativa terapêutica com modificações alimentares e posicionamento após a alimentação. Então, deixar aquele bebezinho, aquela criança sentada, não vai deitar naquele momento, de 20 a 30 minutos deixar sentada para não voltar, né, o conteúdo. Precisamos considerar a hipótese de fazer exames específicos, né, com endoscopia, com sonda esofágica, para a gente ver se tem alguma outra complicação. Podemos também tentar, olhem só, as medicações, que elas agem diretamente no ácido, no suco gástrico, para evitar gastrite, úlceras gástricas, né? E o que a gente precisa entender? Que a maioria desses bebezinhos, eles respondem a esse tratamento conservador, tá? Mas alguns requerem tratamento cirúrgico. Para melhorar, então, o refluxo, algumas medidas são recomendadas. Quais? Já falei isso daqui para vocês. Isso daqui é importante, gente. Essa até é uma dica que eu já dou aqui para vocês, tá? Que vocês ainda não me conhecem. Quando eu falo que uma coisa é importante na aula, é porque o negócio vai cair na prova, viu? Então, se atentem a esses passos. Segurar aquele bebê na posição vertical por de 20 a 30 minutos após a mamada. Deixar o bebê dormir de barriga para cima, que é o decúbito dorsal, né? Fracionar a dieta. O que é isso, gente? Tem que oferecer o peito mais vezes por menos tempo. O bebê não tem que ficar com o estômago lá estourando, tá? Evitar a exposição passiva do fumo. E se essas medidas não forem suficientes, né, ou se apresentar alguma outra patologia ou distensão abdominal, que é quando a barriga fica muito grande, muito dilatada, aí a gente precisa de medicamentos, de, né, remédios para controlar. Além de até considerar cirurgia, que eu já falei para vocês, né? Bom, quais cuidados devem existir, gente? Colocar, então, sempre o bebê para rotar durante as mamadas, né? Após as mamadas. Evitar deitar o bebê, então, nos 30 primeiros minutos, né? Amamentar na posição vertical. Só que isso é bem controverso, porque não tem uma posição ideal para amamentar, tá? Dar as refeições frequentes durante o dia, mas em pequenas quantidades, não encher muito o estômago. Introduzir essas papinhas, e é lógico que isso vai ser a partir dos 6 meses de idade. Antes disso, o bebê não pode utilizar de nenhum outro alimento que não for o leite materno, tá, gente? Antes disso, não pode, tá? Evitar balançar o bebê até 2 horas após amamentar, mesmo que esteja no bebê conforto, porque senão vai sumir, né? Tinha uma mania de antigamente, essas manias aí do vô e da avó, de bebê acabou de mamar, vou lá ninar e tô lá balançando o bebê para ele ninar. Vai, volta tudo, vomita tudo, né? O que mais? Colocar o bebê deitado com a barriga para cima, né? E utilizar um calço por baixo, né? Às vezes para deixar um pouquinho mais elevado, tá, gente? Ou então se a cama elevar, mas a cama não vai elevar, né? Ou o travesseiro mais alto, que isso diminui também a chance aí do refluxo, tá bom? Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para falar? Eu tenho, professora. Nos sinais e sintomas, a irritabilidade é dor ou é só é o quê? É dor mesmo que eles sentem? Porque chora muito, né? Ou ele fica irritado porque tá doendo, né? Porque às vezes essa dor pode ser causada por esse ácido que tá irritando a mucosa do estômago, ou por uma úlcera que dói. Ou então, gente, ele tá irritado porque o estômago tá muito cheio, ele mamou demais e aquilo incomoda. E esse fato de incomodar, ele ainda não sabe muito bem associar o que é dor, o que é incômodo, entendeu?
Então, ele fica irritado, qualquer coisa ele chora, ele esperneia, é um bebê inquieto, né? Só que a gente precisa tomar muita atenção, gente, porque, por exemplo, quando a gente está falando de bebê, de recém-nascido, né? Bebês choram, tá? Eles choram toda hora, gente. Então a gente precisa saber distinguir aquele bebê que tá chorando normal e ele tá bem, daquele que não está bem, tá? Porque não tem dessa de falar, nossa, tomara que o meu bebê, ele durma a noite toda, que ele seja um bebê bonzinho. E, gente, não tem disso. O bebê que é bebê mesmo, né, que tá crescendo saudável, é um bebê que vai chorar, que vai pedir por atenção. Então, a gente precisa ver quando tá normal, que você vê que ele não se conforta com nada, né? Tá bem alimentado, tá com a fralda trocada, tá lá chorando, tá lá irritado, aí sim que a gente precisa buscar ajuda. Tá? Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? E a fórmula que tem, que você falou, fórmula é o leite, né, para refluxo. Meu sobrinho tomou um leite que ele parecia, virava um mingauzinho. Ele ficava mais grosso, porque ele tinha refluxo. Uhum. A fórmula é isso que você falou? Sim, e tem também medicamentos que podem ajudar a controlar isso, tá? Esses dias eu estava conversando com outra turma, gente, a gente estava falando sobre a amamentação. Algumas dessas fórmulas, elas dão mais saciedade para o bebê, tá? Algumas são fórmulas erradas, inclusive. Tanto que a gente estava discutindo numa aula o motivo das mães não amamentarem, que elas preferiam as fórmulas porque o bebê ficava saciado, não acordava à noite para mamar, e por isso que elas gostavam, sabe? Então tem que ter cuidado também com essas fórmulas, tá? Como distinguir um choro normal com um choro de dor? Isso é bem particular, gente. Eu, sinceramente, não tenho filho, né? Mas dá pra gente observar, assim, sinais anormais. Como, por exemplo, o quê? Você viu que o bebê mamou. Ele tá limpinho. Não tá, ele tá com a fralda trocada, ele não tá com dor de barriga, enfim. Ele tá limpinho, alimentado e está chorando. Então, peraí, por que que ele tá chorando? Aí sim que você vai observar esses sinais, né? Se ele tá alimentado, tá bem, tá chorando, tá alguma coisa de errado, tá? É a partir disso que a gente olha. Acho que também quem é mãe sempre sabe, né, gente? Sempre vê ali. O choro de dor é um pouquinho mais estridente, assim, fica se Sim, contorcendo. sim, a feição também, né? O rostinho vai mudar. Não é aquele choro simplesmente por fome, né? Tem como a gente saber, gente, tem como. O que mais? Aqui teve uma hora da aula, pessoal, que falou muito sobre diarreia, né? E por que vocês acham que a diarreia é tão comum nas crianças, por exemplo? Eu não sei se vocês sabem, mas a diarreia, ela pode ser fatal nos bebês e nas crianças. Para os adultos não é tão grave. A gente, por exemplo, não morreria de diarreia por conta da diarreia, mas a criança e o bebê podem morrer se eles tiverem uma diarreia grave. E vocês imaginam por quê? Desidrata, será? Natação? Desidratação. Perfeito. Assim como eu falei para vocês, pessoal, a criança, né, e o bebê, principalmente, eles não têm um sistema imunológico desenvolvido. Então, qualquer contato de microbiota que eles venham a ter, eles adoecem, né? E uma virose, uma bactéria que às vezes entra lá e se prolifera no intestino, já é o suficiente, por exemplo, para ele perder muito líquido. E aí que tá o problema dele perder muito líquido, tá? Porque isso pode sim levar a um quadro de desidratação severa e essa criança ou esse bebê evoluírem a óbito, tá? Então o negócio é sério. O que mais, gente? Mais alguma dúvida?
Não? Qual outro? A criança que tem refluxo quando é pequeno, ela pode crescer e continuar com esses refluxos ou não? Eu conheci um Pode. senhorzinho já de idade assim que tem refluxo. Não, pode acontecer sim, tá, gente? Isso principalmente se for algo mais sério, às vezes envolve o sistema neurológico, o sistema nervoso, alguma malformação que pode existir, né? Então, pode acontecer. Mas aí isso vai ser mais presente ainda se ele não fez a cirurgia para poder corrigir, tomou os medicamentos, né? E isso perdurar. Tudo bem, gente? Pessoal, qual outras doenças que são comuns também na criança? O que vocês acham a mais? Icterícia. O quê? Icterícia. Ah, eu entendi perícia. Aí tá outro termo, gente, vamos lá. Icterícia, tá? Agora vocês vão aprender certinho esse termo, porque se eu pegar vocês no estágio escutando falar tiriça, eu arranco vocês pela orelha do lugar, pelo amor de Deus. Vocês já aprenderam icterícia com algum desses professores? Já. Já. Então tá bom, então. Da pior forma. Da pior forma. Então, icterícia também é muito comum, perfeito. Até que icterícia foi um assunto abordado até que muito. A gente fez até um seminário, teve até bom. Em vista das outras matérias, foi até bom, teve até um seminário. Uhum. Ai, que bom, perfeito. Bom, pessoal, e hidrocefalia? Comum ou não? A gente já ouviu falar de hidrocefalia. Microcefalia, não me lembro ao certo. Hidrocefalia é quando é grande a cabeça, não é? Isso, eu vou falar só aqui rapidinho para vocês, ó, não vou nem envolver essa aula aqui não, mas só para vocês entenderem o conceito, tá? Primeiro de tudo, gente, vocês já tiveram um sistema nervoso na anatomia? Não. Ixi, gente, Não. então vocês já preparam, a Suzimar já até sabe, ó, o sistema nervoso é a mais difícil do sistema da anatomia, vocês prestem atenção nessa aula, hein? Quando eu dava anatomia, eu já falava antes, ó, gente, vocês não faltam aqui na aula de sistema nervoso, né? E olha só, por que eu estou falando disso, gente? Dentro do cérebro, o cérebro, ele fica como se fosse nadando sobre um líquido. E esse líquido se chama líquor, que é o líquido cefalorraquidiano, tá? Ele serve para hidratar. E a partir do momento que a gente tem o acúmulo desse líquido dentro dessa cavidade, é aí que a hidrocefalia vai acontecer, tá? Esse cérebro, né, essa cabeça vai se inchar. Só que a gente precisa tomar muito cuidado, porque se esse líquido tiver dentro aqui da cabeça, por baixo aqui do crânio, muitas das vezes ele vai causar uma compressão no cérebro, o cérebro vai ficar apertadinho porque tem muito líquido, e aí que o bebê pode ter sequelas permanentes, né, não andar, não falar, né, então a gente precisa ter cuidado, tá? E hidrocefalia, muito comum, né? A gente teve um surto aí esses tempos atrás, por conta de mães que foram infectadas com o Zika, né? Que aí os bebês nasceram com esse tipo de condição, né? E uma das principais causas é infecções e traumatismos, tá? Tá tendo interferência, professora. Tá ruim, ó. Interferência do... Ai, ô Elaine, fecha seu microfone. Aí, obrigada. Agora melhorou. Tá bom agora? Beleza. Sim.
Bom, gente, então aqui na hidrocefalia, só falando rapidamente, né? A gente tem um acúmulo desse líquido aqui, cerebral, e isso pode fazer com que vários sistemas do bebê não se desenvolvam, tá? Então, ele pode ter sintomas neurológicos, tá? Igual tá observando aqui na imagem, vômitos, e às vezes isso pode ser até mesmo fatal, tá? Tem como corrigir? Dependendo, tem. Às vezes eles colocam um drenozinho para drenar aquele conteúdo que tá a mais, uma cirurgia e por aí vai, tá? Mas depende do tipo de caso, depende do tipo de condição, ok? É nesses casos que entra a questão de quando eles colocam aquelas válvulas na cabeça. Sim, essas válvulas são esses drenos, né? Para drenar esse conteúdo que tá lá a mais. Entendi. Tudo bem, pessoal? Vocês querem abordar mais alguma coisa? Que mais vocês acham? A gente tem diversas outras doenças, né, gente, que são muito comuns aí na criança, né? Por exemplo, asma, né, que é tão comum asma, o que que é asma? É o estreitamento da via aérea. Vocês não tiveram aula de sistema respiratório. Mas lá dentro do pulmão a gente tem os famosos brônquios, e quando eles ficam muito estreitos, dificulta a passagem do ar. E é isso que a pessoa fica com falta de ar, né? Ou então dispneia. Dispneia é outro termo. Dispneia vocês já aprenderam, né? Não? Sim. Ah, bom. Então tá. Aí a gente tem a diarreia, que eu já falei para vocês, a pneumonia também, que é muito comum. Hoje a gente falou então desse refluxo, tá? E várias outras doenças, né? Sei lá, vou falar aqui para vocês uma doença hemolítica, né, do recém-nascido, que eu acho que isso vocês tiveram com a Flávia, bronquite e por aí vai, ok? Gente, tudo tranquilo, sem nenhuma dúvida. Parece que quando era essa onda da A Zika, Zika? Uhum. era microcefalia que eles falavam mais, né? Que dava. Eu não, da hidrocefalia eu não tinha escutado falar, não. A gente tem também a microcefalia, muito bem pontuado. Deixa eu até abrir aqui para vocês. Na micro, gente, a gente tem o contrário, né? O cérebro da criança que não vai se desenvolver, né, direito. O tamanho da cabeça vai ser menor do que o esperado. E a gente tem vários tipos de microcefalia. Com certeza é extremamente grave, né? Porque o bebê, né, a criança não vai desenvolver, vai ter atraso no desenvolvimento, problema no movimento, no equilíbrio, né? Atraso da função motora, convulsão. E uma das principais causas é, sim, gente, o Zika, tá? É eu que falei ali ao contrário. Mas é o Zika, sim, que causa microcefalia, mas alguns outros tipos de infecção podem também causar a hidro, que é o aumento que eu falei agora, tá? A gente pode ter também, por exemplo, alguns distúrbios no cromossomo, por exemplo, síndrome de Down, que pode levar a acontecer microcefalia também, tá? Ou meningite bacteriana, que também é muito comum meningite nas crianças, né? E para o tratamento, não tem muitos recursos, né, gente? É mais a reabilitação para fala, para fisioterapia e por aí vai. Ok, galera? Mais alguma coisa? Ó, vocês fiquem tranquilos que, por exemplo, a Flávia tinha me pontuado aqui que parece que ela tinha combinado com vocês sobre dar o banho do recém-nascido. Vocês tiveram aula prática do banho ou não? Não. Não? Tivemos cavando? Não. Tiveram com a Wanda? Com a Tá. Wanda, sim. A Wanda ensinou. Ah, não, então beleza, eu já fico mais tranquila. Mas vocês, isso daí também vocês vão rever, gente, na disciplina de neonatologia, tá? Que aí é específico do BBZ. Bom, pessoal, alguém quer pontuar mais alguma coisa?
Não? Não. Gente, então por hoje é isso, tá? Semana que vem, então, é feriado, quinta-feira, aí a gente volta no dia 10, ou a gente não sei ainda se vai voltar para a escola, ou se vai ser online, mas a gente dá um jeitinho, tá? E eu vou mandar depois a gravação para vocês, tá?